É importante, Fábio, a gente ter uma visão geral sobre este problema. Quer dizer, o Brasil já foi um produtor de tudo aquilo que consumia na área de fertilizantes. Isso já foi assim. A gente já não importou uma quantidade grande de fertilizantes no passado. E aí aconteceram coisas, e o Brasil é um país lento, que demora para registrar. É como se fosse um computador de baixa velocidade de processamento num ambiente de alta produção de mudanças. E o computador não acompanha. O computador, leia-se computador Brasil, computador governamental. Você teve a Vale como uma grande produtora de fertilizantes, aí ela foi privatizada e mudou o cenário. A Petrobras, em algum momento, produziu e investia em fertilizantes. Essa área de fertilizantes da Petrobras não dava lucro, ela desinvestiu. Isso é uma coisa mais recente. Mas quem resolver hoje, ou quem resolvia produzir fertilizante no Brasil, pagava uma carga tributária, e já que se você importasse o fertilizante, não tinha tributo nenhum. Pô, é um estímulo a trazer de fora, então vamos trazer de fora. Para que produzir aqui, né? Se produzir aqui eu tenho que pagar tributo, se eu trouxer de fora não pago tributo, vou trazer de fora. Aí você começa a procurar produtores e você começa a fazer lá fora. Os investimentos para produzir aqui são complicados, porque você precisa de gás. O gás é fundamental na produção do fertilizante. Fundamental. Então, vamos lá para fora. Onde é que tem gás? Tem gás naquela região que abastece a Europa de gás. Então, a Rússia é uma grande produtora de fertilizantes. E a Belarus é uma grande produtora de fertilizantes. Vamos fazer contrato com esses caras. E a gente começou a trazer. Quase 1/3 dos nossos fertilizantes vinha de lá. Tá tudo bem, nenhum problema. Outro, a gente compra fertilizantes de 80 países, sabe? Não é de 2. Mas esses 2 produzem 30% dos fertilizantes que a gente compra. Aí, mais do que isso, a tributação de uma empresa produtora de fertilizantes nos países lá de fora é de 20% a 25%. A tributação dos fertilizantes das empresas aqui dentro passa de 40%. Então, além da empresa ter que pagar um tributo alto, que lá fora não paga, portanto a margem daquele que exporta para o Brasil é muito maior, ele ainda pagava o ICMS. Bom, então, ou seja, o nosso desvio tributário, a nossa realidade tributária, a nossa disfuncionalidade tributária, a ausência de reforma tributária, que mostra que o nosso processador Brasil, o nosso computador Brasil é lento e complicado, colocou o Brasil diante de uma realidade que se impõe, o mercado pega e se adapta. Bom, se é melhor trazer de fora, trazer de fora. Se é melhor desinvestir porque dá prejuízo, a Petrobras tinha prejuízo real, ela perdia dinheiro. Ela vendia e quando olhava no final do dia, ela tinha perdido dinheiro. Imagina você ter um negócio que faz você perder dinheiro. Então ela começou a vender. Aí houve uma mudança, um acordo, um alinhamento tributário que melhorou um pouquinho a realidade, mas já era tarde, a gente já estava dependente dos fertilizantes lá de fora, que sofreram um aumento brutal de preço nos últimos tempos, mas brutal. Teve fertilizante que dobrou de preço, teve fertilizante que triplicou de preço. Posto que fertilizante é um item muito importante nas culturas, como peso econômico, a hora que você tem um aumento desse tipo, a coisa se complica toda. Então, a gente tinha um nó. Mas não é que é um nó que aconteceu por causa da guerra da Ucrânia, tá? É como dizer que a educação brasileira começou a ficar ruim por causa da pandemia. Não é. A ausência de um plano nacional de fertilizantes não vem do Putin. Não sabe? O Putin resolveu invadir a Ucrânia e a gente ficou sem fertilizantes. Sim, é verdade. Mas a gente já era dependente da estabilidade da geopolítica internacional. É a imprevidência, o descuido, o pouco caso, essa falta de capacidade de projeto nacional, de processamento, enfim. Aí o governo vai tocando as coisas, esse e os outros vão tocando as coisas,
naquele senso de urgência, não de relevância, não de estratégia, mas no senso de urgência. O que é urgente agora? Agora é Auxílio Brasil, agora é auxílio não sei o quê. Então vamos gastar os nossos esforços para isso. E a reforma tributária? A gente vê depois. Então a gente não fez a reforma tributária, que atrapalha fertilizantes e atrapalha a indústria nacional de uma forma geral. Competir no Brasil produzindo industrialmente é muito difícil. É muito difícil. Lá fora, os países estão protegendo suas empresas. Aí elas se tornam empresas exportadoras. E aí a gente fica aqui, o industrial brasileiro fala, para que eu vou ser industrial? Para que eu vou fabricar alguma coisa? Para quê? Vou me endividar no banco, vou pegar dinheiro. E olha, nós estamos falando de um setor de retorno lento. O Brasil importa hoje quase 90% dos fertilizantes, 85%. E para baixar para 60% ou 50%, que é o que esse plano nacional fala, são 30 anos. Entendeu? 30 anos. Dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de dólares. Nós estamos falando de 120, 150 bilhões de dólares de investimento. É muita grana, aliás, de reais. É muito dinheiro para a gente poder ter esse retorno. E muito tempo. Então, daqui 30 anos o Putin não está no poder, daqui 30 anos sabe-se lá como é que vai estar a Ucrânia, daqui 30 anos sabe-se lá como é que vai estar o Brasil, mas é de se perguntar por que a gente não fez isso antes. Antes não é Tereza Cristina, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro em 2019. É 18, é 17, é 16, é 15, é 14. É quando privatizou a Vale, é 91, é 92, 93, 95. A gente é imprevidente, a gente é descuidado. A gente descuida com a educação, a gente descuida com a saúde, a gente descuida com a segurança pública. Aí quando você vê, o Rio de Janeiro está um caos, aí você manda a tropa federal para lá. Lembra do general Braga? Lembra da intervenção do Rio de Janeiro? Manda para lá. Ah, mas porque precisamos combater a criminalidade. Pô, mas a criminalidade vem se fortalecendo há décadas e décadas e décadas. Quando você vê, tem um monstro. Quando você vê no Brasil, tem um PCC. Quando você vê no Brasil, acabou o fertilizante. Quando você vê no Brasil, campeia a desinformação, a desfuncionalidade da educação brasileira, professores mal formados, etc. Esse é o nó do Brasil, é a incapacidade administrativa, a incapacidade gerencial, a incapacidade de olhar para o empresário, olhar para a sociedade e falar do que a sociedade precisa e como é que o meio empresarial pode suprir a sociedade com aquilo que a sociedade precisa e o que a gente pode fazer que não seja proteção, que não crie problema internacional, porque senão a gente paga o preço. Se a gente começa a ser acusado de dar subsídio, etc., aí a gente vai pagar o preço na Organização Mundial do Comércio, a gente vai ser punido na hora de exportar os nossos produtos agrícolas também, e outros produtos. Mas a gente trabalhar contra é inacreditável. Aí você fala, pô, mas realmente o agronegócio é um feito, porque não estão dadas as condições. Tem o sol, tem o solo, mas o solo não é adequado sem os fertilizantes. Lembrando, a terra é uma camada fina, é uma casca de ovo. Pode ter centímetros, pode ter metros, mas na comparação com a terra com T maiúsculo, a terra com T minúsculo é um negocinho ridículo, pequenininho. Se você não equilibrar aquilo, você bota a tua planta lá, ela não vai. Ou vai, mas vai com baixa produtividade. Então, para conseguir os milagres que o agronegócio conseguiu, soja no Cerrado é a conquista da Lua. Soja no Cerrado é inacreditável. Para conseguir aquilo, é adubo. Não tem como. Não tem como. E aí você consegue produtividades absurdas. Então, o Brasil é um país dependente de fertilizante porque o Brasil tem um agro muito forte, com uma produção de grãos assombrosa, extraordinária. É um nó, é de se perguntar por que a gente esperou chegar uma guerra para olhar para isso. Essa que é a loucura brasileira. Que bom que está fazendo, vamos lá, melhor agora do que nunca. Mas é assustador, que tá tudo bem, então vamos tocando. Aí o Putin tem uma gripe, a gente já começa a ficar preocupado. O maluco de Belarus tem uma gripe, a gente assusta. Aí os dois gripados resolvem invadir a Ucrânia.
hora complicou. Ah, não, mas complicou para todo mundo. Sim, a pandemia também complicou para todo mundo. Mas quando a pandemia chega no Brasil, as escolas não estão preparadas para ter uma relação online com os alunos. E na Alemanha estão mais, na França estão mais, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ah, mas eles são ricos. Sim, mas a gente não quer ficar rico. A gente quer ficar pobre. Então falta no Brasil esse espírito de tentar unir as pontas, sabe? O empreendedor e a sociedade. E nós, como governo, o que a gente faz para não atrapalhar? E aí, pô, não vamos criar tributo onde não tem que ter, ninguém quer proteção. O empresário não quer proteção. O empresário quer poder produzir. Ele não quer ser punido também. No agro ele é punido. Ele é punido com uma estrada ruim, ele é punido porque o Supremo não libera a ferrovia, ele é punido porque não tem fertilizante, porque depende do fertilizante que vem do outro lado do mundo, como disse o presidente, a 10 mil quilômetros. Não dá. E vai levar 30 anos para a gente resolver esse problema. E vai levar 30 anos para resolver o problema da educação, e vai levar 30 anos para resolver o problema da segurança. E a gente não começa nunca. A primeira reforma da Previdência no Brasil foi discutida em 1990. E a gente não aprovou em 90, não aprovou em 2000, não aprovou em 2010, foi aprovar em 2019, sabe? Tem cabimento um negócio desse? 30 anos depois, já era para ter um ciclo. Pessoas que estavam entrando, se a gente aprovasse a reforma administrativa, com a lógica que tem hoje, a reforma administrativa diz o seguinte, espero que mude ainda, mas só vale para os futuros funcionários, perfeito. Se a gente tivesse aprovado uma reforma administrativa em 1990, todos os funcionários que seriam que seriam protegidos já estariam aposentados. E a gente estaria agora com a primeira leva de aposentados dos que começaram a trabalhar em 1990. E a gente não anda. Então, o Plano Nacional de Fertilizante a gente vai explicar ainda mais ao longo da nossa programação. Basicamente, o Brasil tem uma estrutura de plantas que é insuficiente, eu digo plantas industriais de fábricas, que é insuficiente para suprir o mercado nacional. O mercado nacional hoje precisa de 10 vezes o que a gente produz. A gente precisa decuplicar o que a gente produz, ou 9 vezes mais o que a gente produz, para a gente poder ser autossuficiente. Não vai dar, não tem jeito. Mas a gente vai ter que quadruplicar a produção e combinar, né? Quadruplicar não é brincadeira. Vamos quadruplicar alguma coisa? Quadruplicar uma casa, quadruplicar, sabe, a produção da padaria. Pega a padaria e produz 4 vezes mais pão. Não é bolinho, é um negócio complicado. Então, vamos acompanhar isso de perto, é muito investimento, mas eu queria deixar o recado da nossa imprevidência, do nosso descuido, da nossa falta de compromisso com a sociedade brasileira. E aqui o fertilizante é mais uma prova disso.